Olá, boa noite, boa tarde, né? Boa noite só depois que vira 6 da tarde. Tudo bem, pessoal? Já temos aqui 35 pessoas, 36, pessoal chegando. Super animada para o nosso papo de hoje. E para quem não me conhece, eu sou a Isadora, eu sou CEO e cofundadora da Nilo Saúde. Nós somos uma health tech de navegação de cuidado, a gente tem uma plataforma que ajuda operadoras de saúde, como algumas Unimedes, prestadores, a criarem uma jornada de engajamento com custo-efetividade para os seus pacientes e para suas contas médicas. E eu estou aqui com 3 pessoas que eu tive o prazer imenso de conhecer pessoalmente, de conhecer parte do trabalho para a nossa conversa de hoje. São pessoas que eu fiz até esse comentário, né, antes da gente começar, juntam o conhecimento técnico profundo do sistema de saúde suplementar, de saúde como de um jeito completo, mas também estão ali na ponta, atuando, falando com pacientes, então tem uma experiência muito prática, muito de dia a dia, de quem está colocando a mão na massa e vendo o que funciona de verdade. E por isso eu acho que a gente está super animado para ter essa conversa e poder trocar de um tema que está sendo construído ao vivo, né? Assim como a gente viveu no Covid, a adoção, né, a onda de terapias seriadas e do TEA, ela chegou muito rápido nos últimos anos e ela está exigindo uma grande readaptação de todos nós para fazer esse atendimento de uma maneira adequada e de uma maneira sustentável também, que são alguns dos temas que a gente vai tratar hoje. Então, antes de fazer a introdução com mais detalhes sobre esse tema, queria aproveitar para apresentar os nossos painelistas. Vou começar pela doutora Fernanda Colares, que é diretora de recursos próprios da Unimed Fortaleza. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Isa. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. A doutora Fernanda hoje... você está falando de Fortaleza? Você está fazendo o call daí? Eu estou em São Paulo porque eu vim para cá, amanhã eu volto para Fortaleza, mas moro em Fortaleza. A próxima vez a gente faz juntas. Então, tem uma experiência ampla, né? Não só como médica, ela é pediatra, mas hoje uma carreira super profunda, com várias passagens aí por diferentes times dentro da Unimed Fortaleza, dentro de, enfim, saúde pública, saúde privada. Temos também o Dr. Sérgio Bersan, que é superintendente de atenção à saúde na Unimed BH, uma outra Unimed que também é referência nacional com o tema. Coincidentemente, o Dr. Sérgio também é pediatra e mestre em saúde do adulto pela FMG, e também tem uma carreira incrível que mistura inovação, tecnologia e saúde. Sérgio, prazer te ver por aqui. Obrigada. Obrigado, Isadora. Boa tarde a todos e a todos que estão nos assistindo. Boa tarde às colegas de painel. E para finalizar, temos a Ariane Gaio, que é gerente de gestão e atenção à saúde na Unimed Paraná, também super experiente com gestão em saúde, já com passagem por várias instituições, fazendo um trabalho de grande inovação dentro da Unimed, da Federação do Paraná, que é referência também em gestão de saúde na sua região, no Brasil, e nossa parceira aí com um projeto que a gente está começando, a gente está super animado de navegação. Ariane, bem-vinda. Estou muito feliz de ter você. Obrigada, Isadora, um prazer, uma honra poder conhecer os colegas também que estão trabalhando nessa área, e muito obrigada a todos que estão aí, se inscreveram para nos ouvir um pouquinho. Muito bem, gente, vamos lá. Bom, vou fazer uma breve introdução, né? Acho que todos que estão aqui com certeza já sabem de parte ou tudo dessa introdução, então vou tentar fazer ela ser rápida para a gente ir logo para a discussão. Mas 2022, uma grande mudança aconteceu no nosso mercado, né? Houve uma determinação da ANS de que consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, né, as famosas terapias seriadas, agora passam a ser ilimitadas para beneficiários que busquem essas terapias em seus planos de saúde. Isso, né, gerou uma onda muito grande de utilização. Eu trouxe aqui até como referência
um slide que foi feito, né, foi apresentado no ano seguinte, em novembro de 2023, pela Abrange, para a ANS, justamente para poder descrever qual estava sendo o impacto dessas terapias, e em específico o TEA, o transtorno do espectro autista, nas contas médicas, e não só mostrando, né, o tamanho, mas o crescimento dessas terapias seriadas como um todo para o setor de saúde. Esse foi um slide que eu peguei até do Mauro Cury, da Unimed FESP, então obrigada aí, Mauro, por ter compartilhado. Acho que um outro número interessante para a gente, né, é que em 2023, o custo do TEA para esse grupo de operadoras brasileiras representou 9,13% de todo o custo médico. Enquanto a oncologia, né, que era sempre uma referência de das maiores linhas de custo, né, quando a gente vê o pool completo de gastos, ficou com 8,7%. E o crescimento do diagnóstico do autismo foi de quase 75% ao longo desse um ano. Né? Então, são números que chamam a nossa atenção, que com certeza tem um impacto muito grande, tanto nas famílias que estão ali sendo, né, atendidas e buscando uma solução para esse diagnóstico, quanto para todo mundo que está aqui do outro lado tentando servir isso da melhor forma possível. E para isso, eu vou começar justamente nosso painel com essa pergunta, né? Qual foi esse desafio da retirada do limite de sessões de TEA para a operação de cada um de vocês? E aí, abro a palavra para quem quiser puxar e começar o assunto. Vamos lá. Bom, eu vou tomar a liberdade de começar aqui. Inicialmente, o nosso modelo, que foi desenvolvido, por exemplo, na Unimed Belo Horizonte, ele não é um modelo de sessões individuais. Há mais ou menos 5, 6 anos atrás, nós começamos a identificar o surgimento dessa demanda e nós trabalhamos no desenvolvimento de fornecedores, né, de clínicas especializadas para o atendimento, à época, à demanda do transtorno do espectro autista. Nosso trabalho porque eu considero que tratar o investimento em cognição destas crianças por sessões individualizadas, um equívoco no qual gerou, sim, na saúde suplementar, um problema, porque nós passamos a lidar com uma situação clínica complexa que necessita de outros atributos para conseguir o seu resultado através de uma linha de procedimento em que a agência disse que era a liberação dos procedimentos e exceções, que não são exatamente o que o público já tinha contato para as outras demandas, porque é de outra natureza o modelo terapêutico que nós temos. Isso acabou, na minha opinião, gerando alguns problemas. Um dos problemas é exatamente a partir do momento em que você diz que a quantidade de sessão pela própria agência reguladora, a população imediatamente entende que é desta forma que se faz o tratamento. E muitas vezes, do outro lado, nosso técnico, até como profissional de saúde, nós não concordamos, porque a gente acha que isso são tempos terapêuticos, onde essas sessões, inclusive, estão aglutinadas dentro do processo terapêutico, conforme o nível de desenvolvimento da individualidade de cada criança nisso. Isso gerou, sim, liminar, isso gerou NIP, isso gerou, na maioria das operadoras, uma surpresa, porque as operadoras estavam há anos se preparando para a discussão do envelhecimento. E aí a atenção pediátrica veio e mostrou como a nossa sociedade evoluiu em outros campos, e por causa dessa evolução, ela apresentou a sua demanda com relação à integração dessas crianças à sociedade, e aí gerou um conflito que hoje, para mim, é extremamente reducionista quando a agência vem discutir isso como sessão. Ela devia discutir isso como tratamento. Isso deveria ser como
como um processo que englobasse, como é uma internação, que tem vários procedimentos incluídos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria dizer. E eu só quero acrescentar que esta confusão acaba gerando estigmas que são desnecessários, né? E onde a gente precisa ter outra palavra, que é acolhimento. Então, acho que a gente precisa mudar, inclusive, o modelo de relacionamento, que a gente pode depois falar mais, mas eu vou ficar por aqui. Mas é essa a minha visão sobre a questão das sessões. E esse crescimento da demanda, já considero que está nesse campo. A nossa sociedade evoluiu, a nossa sociedade apresentou novas demandas, e essas demandas, as crianças já estavam entre nós, né? Elas já existiam aqui com essas questões, e aí surge agora, não sei como que as colegas podem tratar, eu só queria até provocar, nós estamos vendo um bloco de crianças surgindo que vem nesse bojo do transtorno do espectro autista, que são crianças que têm manifestações que são neuroatípicas, vamos dizer assim, né, que têm outros tipos de demanda e que a gente também precisa se organizar para fornecer o tratamento adequado para elas. Eu até corroborando aí, né, doutor Sérgio, tipo assim, um dado muito interessante que a gente observa é que o plano de saúde ele trabalha na lógica do mutualismo, né? Então você vai ter aquelas pessoas com necessidades de saúde diferentes e essas necessidades vão se somar e você tem que equilibrar os gastos em saúde com a receita que você recebe do valor que a gente paga de plano de saúde, né? Às vezes, assim, é ruim a gente reduzir a saúde ao custo, e não é isso que a gente está tentando fazer, mas na lógica da prestação de serviços são coisas que a gente tem que considerar. Então, até 2020 é um ano atípico, né? Por causa da pandemia, mas antes dessa liberação aí da ANS, né? A gente tinha, obviamente, o percentual da carteira com a maior sinistralidade, ou seja, com a maior utilização do plano de saúde, era dos idosos, né? Daquela parcela acima de 59 anos, que é o esperado. Mas o que a gente observa com essa liberação da ANS, a gente, nos nossos números, a gente, claro, vinha num crescente desse das crianças, a gente entende essas necessidades de saúde, mas a gente rodava ali em torno de 65%, 70% de sinistralidade na faixa etária de menor de 18 anos, que tradicionalmente é a faixa etária mais saudável, né? E aí, quando chega 2022, 2023, a gente tem um cruzamento das linhas. Então, em 2023, a gente fechou o ano com a sinistralidade na faixa etária de 0 a 18 maior do que a faixa etária acima de 59 anos, né? Então, para a gente ficou 102 nos 59 mais e 113 nos menores de 18 anos. Então, isso vem causar uma certa desequilíbrio, um certo desequilíbrio nessa lógica do plano de saúde. E aí, essa coisa, quando a gente reduz o tratamento a simplesmente número de sessão liberada, não necessariamente mais sessão significa que eu estou dando uma melhor assistência. Eu acho que depois, em outros momentos aqui desse webinar, a gente vai falar um pouco dessa assistência à criança com TEA, quais são os objetivos dele. Mas quando eu reduzo a simplesmente número de sessão, não necessariamente eu estou garantindo mais direito ou eu estou dando uma assistência melhor, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante que tem muita relação com o desafio é que quando veio a resolução da ANS, ela não acompanhou a oferta desse serviço. Esse também foi um ponto importante. E que nós ainda estamos tentando vencer a demanda essa demanda com uma oferta muito restrita. E aí a gente tem a RN 259 que não nos deixa muita flexibilidade, em que pese ela ter ficado suspensa em 2020 por conta da pandemia, em relação aos prazos de cirurgias e etc., mas essa avalanche que aconteceu por conta desse olhar de quantidade, não qualidade, com uma oferta que é restrita, porque nós não temos, ainda hoje não temos, com esse aumento, só do ano de 2021 e 2022, o aumento de alunos registrados nos serviços públicos e privados foi um aumento de 280% do diagnóstico.
atrelado todo ao desenvolvimento, né, o CID-11 trouxe isso e tal. Então, essa questão é muito séria. E um detalhe importante disso até que a doutora comentou agora, é que a criança é um novo entrante que não participou desse mutualismo enquanto ticket, né? Então, a família acaba fazendo o plano, porque tem uma criança que vai precisar, não tem o tempo necessário, nós não podemos enquadrar o autismo como uma CPT, esse é um outro ponto. Então, veio a obrigatoriedade sem nenhum estudo, me parece, de contraponto, de dizer como é que nós vamos atender a esta nova resolução se nós não temos sequer profissionais suficientes. E nós estamos hoje, nós estamos falando de navegação, a gente está navegando ainda na incerteza. Para muitas questões voltadas para terapias especiais, tem muita incerteza e um apelo muito forte, porque toca num ponto muito sensível, né? Então, esse desafio de conseguir atender a demanda, a gente tem uma resolução que diz que você tem prazo para atender, tem que ter, as sessões são ilimitadas, não se tem contraponto de qualidade de atendimento, de acompanhamento do tratamento. Então, realmente, o impacto foi muito violento e nós ainda não o vencemos. Fica à vontade, Sérgio. Isadora, e assim, trazendo alguns dados que eu acho que para a nossa realidade, né? Nós temos aqui em Belo Horizonte, na Unimed, mais de 5 mil crianças com diagnósticos do transtorno do espectro autista. Se nós compararmos a prevalência com a do CDC, ainda tem crianças sem diagnóstico. Eu só quero chamar a atenção que o plano já existia e a criança já existia. O marco regulatório que determina o nosso funcionamento não deveria estar cometendo esses equívocos da forma como ela traz, né? Então, assim, a gente tem conversado isso muito com os pediatras da cooperativa, no sentido de que, assim, como que a gente vai conversar? Nós vamos continuar conversando por sessão, nós vamos falar tratamento do transtorno do espectro autista. E aí os profissionais têm que definir o que é necessário, mas tem que ser aqueles que têm noção. Eu só quero trazer uma coisa aqui que foi muito bem falado, chamada a atenção pela Fernanda. A criança do nível 3, a capacidade dela de resistir a mais de 1 hora de terapia é inversamente proporcional à quantidade de sessões que vem no pedido. Então, assim... Essa inversão é muito interessante, né? É necessário que a gente, né, discuta isso mais a fundo com o órgão regulador, porque assim, e é que ele escute os profissionais nesse sentido. Não é tirando os direitos das famílias, não é nada disso, mas é organizando esse sistema. Eu acho que a Ariane trouxe uma questão fundamental. Nós, por exemplo, tivemos escolas, universidades de terapia ocupacional em Belo Horizonte, uma capital aqui, né, que foram fechadas. Então, a oferta de profissional está escassa. Então, às vezes, você tem que substituir um profissional por outro para garantir o atendimento, né? Então, assim, é uma questão também de reorganização do sistema. Não é negar, mas é ter uma capacidade de poder, inclusive, atender, mesmo querendo atender para resolver o problema. Então, acho que são pontos muito importantes, porque tudo isso ficou assíncrono com a demanda. Pessoal, que abertura incrível. Eu acho que a gente abriu aqui uma caixa de Pandora, né, de vários pontos que a gente pode puxar e explorar, porque o momento que eu enxergo agora, né, foi interessante porque a gente está vendo, né, com uma política desenhada de uma maneira que parece que não pensou, né, em todas essas consequências que a gente está discutindo, gera uma movimentação, né, em todas as partes, e eu acho que o que a gente está vivendo agora é como a gente se adapta. O que dá para fazer, né, nesse período de adequação, se é que vai haver uma nova adequação, né, e em qual horizonte de tempo. E para isso, eu vou pincelar aqui alguns pontos que foram discutidos, começando com um ponto que foi falado pelo Sérgio, ali no começo, dessa dissonância entre a expectativa, né, da família, do paciente, do que é oferecido ali na ponta como o tratamento adequado, pertinente, versus a necessidade. Como é feito, né? Vamos falar um pouquinho mais de se essa diferenciação é um problema e o que vocês têm feito para enfrentar, às vezes, essa diferença, né, que muitas vezes gera NIPS, gera insatisfação, né, gera conflito
por uma visão divergente. A gente aqui na Unimed Fortaleza começou a entender isso, né? Como os meus colegas aí falaram, né? Quando teve essa liberação do marco regulatório, foi aquele boom, um monte de gente, e num primeiro momento, acho que a gente correu simplesmente para atender as solicitações e evitar NIPs e evitar processos e atender as liminares judiciais que vieram assim numa avalanche. Mas depois que a gente conseguiu, né, passado esse primeiro momento, colocar todo mundo para dentro, o que se começou a ver foi isso. Eu estava até conversando com a Isa ao longo aí da semana. Se para a gente, uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, a gente já está levando em consideração e já está questionando, o que dirá de crianças que às vezes vêm com pedidos de somatórios de terapia que ultrapassam em muito essas 40 horas semanais. E o que a gente começou a observar quando a gente começou a fazer essa análise mais refinada dos pedidos e dos protocolos de atendimento, foi que a gente viu que tinha assim, um certo pacotão. Então, embora a gente reconheça que é um espectro autista, então não é uma doença que todo mundo está igual do mesmo jeito, você tem um espectro, então você tem variações dentre a mesma condição entre várias crianças, o tratamento às vezes parecia que vinha era um carimbo, igual para todo mundo, né? Então todo mundo passava pelas mesmas sessões. Então a gente montou um serviço de acolhimento, né, que faz essa chegada dessa criança recém-diagnosticada ou ainda em processo de diagnóstico, e aí a gente faz uma avaliação multidisciplinar e a gente tenta fazer junto com a família essa combinação aí entre as metas terapêuticas, entre o que é esperado, a realidade da condição da família, né? Como o doutor Sérgio falou aí, tem criança em vários níveis de suporte, então nem toda criança a gente, num primeiro momento, vai conseguir alcançar as mesmas metas terapêuticas. E aí a gente começou a tentar fazer um programa de metas e um programa de tratamento mais individualizado. Né? Então, nem toda criança vai precisar das mesmas terapias na mesma proporção ou no mesmo momento, até porque às vezes as famílias têm dificuldades internas de ter que levar as crianças na terapia. Então, vamos ver o que a criança tem mais necessidade nesse primeiro momento, ou vamos tentar alcançar alguns marcos primeiros para depois a gente ir evoluindo. Então, a gente começou a tentar olhar mais a função do que a doença, né? Então, no lugar de CID a CIF, né? Você pensar aí na questão da funcionalidade dessa criança e a gente tentar adequar esse tratamento mais aquelas condições que cada criança individualmente apresenta, para a gente tentar começar a conversar sobre, né, individualidade e não pacote, e não a moda. Porque agora tal terapia está na moda, então todo mundo quer fazer aquela terapia, independente se tem aplicação para aquela criança ou nem não. conhece, às vezes, Exato. Né? Que é uma sigla diferente, saiu a um país não sei qual. A blogueira, né? Exato, Aqui, na federação, nós tivemos... Bom, a federação tem um papel institucional importante, né? Um pouquinho diferente das outras Unimedes, porque ela tem essa representatividade, esse apoio para as singulares, aqui no nosso caso, no estado do Paraná. E aí, o ano passado, já vinha um ensaio de algumas iniciativas aqui de terapias especiais, uma equipe pequena, depois ela foi ganhando mais corpo, e o ano passado a gente lançou um projeto chamado TEA Paraná, com o objetivo principal de fomentar essa discussão no estado do Paraná. Então, uma das ações que repercutiu muito bem foram assim, sensibilizações com os médicos de todas as singulares, foi feito todo um desenho ali, né, com um neuropediatra que, na verdade, é do Rio Grande do Sul, doutor Renato Coelho, que é uma pessoa bem estudiosa do assunto, e tivemos aí uma sequência de webinários com médicos pediatras, médicos de família, clínicos gerais, que estão lidando com isso diretamente, para ele explicar o que estava acontecendo. Fizemos um lançamento aqui com workshop, e isso teve uma repercussão muito interessante. Em paralelo, montamos, junto com a PUC Paraná, uma pós-graduação de qualificação para os profissionais, porque os profissionais não têm qualificação, e aí a gente foi fazendo essa parceria com a PUC aqui, isso fomentado para os profissionais das singulares, que é quem está na ponta ali atendendo. Muitas singulares têm os seus serviços próprios, né, como vocês também comentaram,
E aqui dentro da federação, nós temos um núcleo aqui de profissionais que têm essa especialização e muitos estão fazendo. O que nós tomamos de iniciativa o ano passado, pensando no acolhimento e como é que nós íamos aproximar a família da operadora, porque toda vez que ela recebe uma ligação da operadora, ela já se arma porque ela pensa, vão me tirar alguma coisa. E o que foi muito assertivo para nós aqui foi colocar uma médica de família para fazer o acolhimento. E isso tem gerado um resultado muito nós, né? Aproveito já para falar o nome da doutora Fabiane, que eu acredito que pode ser que ela esteja ouvindo, mas eu sei que a equipe inteira está atenta, porque realmente foi uma estratégia muito positiva para nós. Ela consegue fazer um acolhimento da família, entender aquela dinâmica e construir um relacionamento que já vai educando aquela família de que, olha, pode ser que daqui a um tempo mude essa prescrição, porque tem algumas coisas que vocês precisam fazer, e aí foi desenvolvendo material para isso, e esse é para nós, foi a estratégia mais importante que nós fizemos, além, obviamente, todo o trabalho que eles estão fazendo, mas isso foi um ponto crucial para que a gente pudesse minimizar, e quando nós temos algum problema em alguma localidade, porque como nós não temos o domínio da rede prestadora enquanto Médio Federação, quando nós temos alguma dificuldade com rede prestadora, a gente consegue fazer uma fala diferente, com mais transparência para a família, né? Já tivemos momentos em que ela se reuniu com família online para conversar, porque ia mudar um profissional de uma determinada singular, porque esse é um outro drama, tem que ser aquele profissional, meu filho não consegue se for um outro, aí o profissional entra de licença, está de atestado, está com Covid, o que você faz? Não. Então, ele foi muito assertivo, né? Isso tem dado bons resultados para nós. E eu acho que a palavra é essa, né? Acolher para não estigmatizar, esse é um ponto. E eu vou chamar de novo a atenção para mais um problema que a gente tem que resolver nessa estrutura, e que gerou toda essa avalanche, né? A avalanche que eu digo assim, é de aparecer no valor uma matéria dizendo que tratamento de transtorno autista está mais caro do que o tratamento oncológico. Espera lá. Vamos lá. Eu queria dizer uma coisa aqui sobre isso. Do ponto de vista regulatório, o tráfego da informação do diagnóstico nos procedimentos ambulatoriais não está previsto como está nas internações. Então, temos outro problema, que é o verdadeiro diagnóstico de quem nós estamos lidando. É um transtorno do espectro autista, a gente tem associação sindrômica, né, Down com autismo, a gente tem atraso do desenvolvimento que leva mais tempo para você fechar o diagnóstico. Então, você tem uma série de fatos que ocorrem nisso, e nesse momento a família está sofrendo muito, né? Está sofrendo muito, que é o que todo mundo falou aqui do acolhimento. E para tal, eu acho que o ponto de partida também, além do acolhimento, é que a gente precisa do diagnóstico. Então, assim, adotar instrumentos metodológicos para o diagnóstico, então, por exemplo, para a gente fazer o screening, o MChat está aí, né? Os pediatras têm que aplicar, está na lei, a aplicação na avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor, né? E a gente precisa ter uma avaliação inicial, e ele é super sensível, ele vai colocar várias pessoas dentro desse diagnóstico. Mas não basta isso, que a partir do momento em que vai avançando esse contato com a família, e aqui no nosso caso é a clínica que atende o paciente e define o processo terapêutico, conversa com a família, neste momento é retirar o sofrimento da família mesmo. O profissional é muito importante. Mas o que a gente precisa saber é que toda abordagem vai buscar uma cognição, vai buscar uma forma de interação com essa criança conforme a capacidade de interação dela, para iniciar o processo dela. Mas quem vai continuar isso pelo resto da vida dela não vai ser o profissional de saúde, porque depois de um tempo ela volta para o ambiente social, que é a escola, que não está preparada adequadamente, e que é a família, e que precisam também de suporte para esse tipo de evolução. Então, quando você tem uma família que o plano fez só para atender a criança,
as operadoras têm problema, inclusive, no acolhimento dessas famílias, né? As clínicas atuam isso de forma voluntária, porque as pessoas estão muito envolvidas no tratamento e no trabalho delas, né? Então, tratar isso como consulta, tratar isso como sessão, eu volto a insistir, é um erro, é um conjunto de envolvimentos que precisamos desenvolver nessa relação inicial, que começa mais intenso, sim, dentro do serviço de saúde, mas que tem que evoluir para a integração social. Ou seja, tem um aprendizado aqui, né? Porque essa criança, quando crescer, qual a capacidade dela de abrir a porta para uma visita? Como é que vai ser a festa de aniversário? Gente, são coisas que, se a gente não entender que é disso que nós estamos lidando, né, a gente vai ter dificuldade de ser mais resolutivo. Então, acolher, foi muito bom ouvir isso aqui, que estamos todos preocupados com esse assunto. Nossa, que dia hoje, hein, pessoal? Poder ter uma conversa, acho que com esse nível, com essa profundidade. Estou até arrepiada aqui, porque é muito bonito ver a forma como vocês estão construindo isso dentro de casa, levando em consideração a individualidade, né, da família, o acolhimento, muito além, né, saúde, muito além de doença, do cuidado. Eu vou pincelar aqui nessas falas alguns pontos que chamaram a minha atenção. Em todas elas, né, acho que tem um elo em comum. Primeiro, de capacitação e preparação de quem está fazendo esse acolhimento, né, dentro de casa, ou seja, que esse treinamento, né, seja um treinamento com equipe própria, como é o caso da doutora Fernanda, da Ariane. Sérgio, pelo que você falou, isso também é time próprio, esse inicial do diagnóstico dentro de casa na BH? A maioria é serviço terceiro, rede, que nós desenvolvemos ao longo dos anos, e também temos um acolhimento próprio. Com, né, essa padronização e essa garantia de qualidade nesse estágio inicial e desse acolhimento, mas, ao mesmo tempo, um processo de transferência, né, de autonomia e de responsabilidade para que as famílias não só estejam conscientes na mesma página desses acordos, né, que a conversa saia do nível de NIP, né, do contencioso da quantidade, e chegue num nível de a gente estar aqui juntos pelos objetivos terapêuticos em comum desse plano de cuidado, para que depois essa transferência possa acontecer aos poucos, para que a família ganhe emancipação, né, assim como o paciente. Isso é o objetivo do tratamento, muito além de oferecer aquela terapia. E aí, trazendo, né, uma perspectiva de a gente que está falando de tecnologia bastante, a gente acredita muito, né, no uso de ferramentas que sejam tecnologia para conectar, né, e não tecnologia para isolar. E a gente, às vezes, quando a gente fala, por exemplo, né, de conversas digitais, de criar um canal de comunicação, a primeira coisa que as pessoas pensam é chatbot. Falam, olha, isso aqui não tem nada a ver, né, com atendimento em massa de suporte. Aqui é o contrário. A gente está falando de individualização, de atendimento, de plano de cuidado em conjunto, e é uma tecnologia que aproxima e não que afasta. Então, acho que é um ponto super importante. Eu vou aproveitar que a gente já falou desses pontos e vou mudar aqui um pouco para... acho que a gente já falou já um pouco de família, eu vou falar um pouco do outro lado, que é padronização de qualidade, né? A gente trouxe isso na conversa inicial como um desafio. Um boom de demanda com uma restrição no provimento desse serviço, e mesmo com novas clínicas surgindo, qualidades muito variadas, falta de individualização, falta de feedback, de controle, de mensuração de resultado. O que vocês estão fazendo no dia a dia para lidar com esse desafio de qualidade, de padronização? Bom, é uma questão difícil, né? Como a gente estava falando aí, né? Teve esse boom, teve esse crescimento, e a gente tanto tem que trabalhar aí, né, com qualificação dos nossos fornecedores. Então, acredito que nenhum de nós aqui consiga ter tudo 100% dentro de casa, é um número muito grande, né? Então, a gente tem que estar trabalhando em parceria com com a nossa rede, né? Tá todo mundo ali na mesma conversa, na mesma pauta, para que a gente possa estar trabalhando aí, né, essa individualidade da criança. E, ao mesmo tempo, a gente está trabalhando também, porque era uma coisa que até então
pouco se falava e que a gente tem que falar mais, né? Essas metas terapêuticas, elas têm que ser, de alguma maneira, tangibilizadas para a família, para que a gente possa acompanhar a evolução. Será que está dando resultado? Né? Não é aquele diagnóstico de, pronto, fez o diagnóstico de transtorno do espectro autista, entrou na terapia e vai ficar assim até o fim. Né? Não, ele vai transicionar entre as terapias, ele alcançando um marco, ele pode mudar, ele pode sair, ele pode receber alta, ele pode, até porque, como o doutor Sérgio falou, o objetivo é a gente inserir o que uma mãe, imagino eu, que uma mãe com um filho no transtorno do espectro autista, ela quer. Até porque a gente sempre pensa, né? A lógica é, eu vou morrer antes do meu filho, então eu quero entregar um filho que seja um adulto sociável, um adulto independente, que ele possa, né, se manter. Então, a gente vai ter que falar sobre alta, a gente vai ter que falar sobre mudança no método terapêutico, e a gente precisa de ferramentas que ajudem a gente a tangibilizar isso. Né? Ele alcançou o marco, ele não alcançou o marco, eu posso mudar, eu posso virar a chave, eu tenho que inserir novas metodologias, como um atendimento em grupo para socialização, já que a gente está falando de uma condição que você, né, tem essa questão da socialização prejudicada. Então, eu acho que a gente tem que começar, e aí até usar a tecnologia e as ferramentas para a gente fazer esses acompanhamentos terapêuticos e a gente ir acompanhando essa progressão, né, da condição daquele indivíduo, né? Bom, a primeira coisa, eu acho que a gente, para integrar, né, esse sistema, eu acho que o dado ele é vital. Nós precisamos da informação para trabalhar. Nós precisamos da informação técnica, né? Nós precisamos dos métodos, né, eu acho, de caracterização, dos níveis da classificação dessa criança, da evolução, como bem disse Fernanda, do tratamento a cada 6 meses. Então, você tem hoje o CARS, você tem o ATEC, que podem ser um guia para as equipes, né? É mais do ponto de vista de você conseguir identificar a evolução do desenvolvimento, como que esse tratamento está trazendo desenvolvimento para essa criança, e a família conta, gente, a família sabe, assim, a criança que não acompanha passa a acompanhar com o olhar, a criança, né, que reconhece e gira a cabeça em alguns momentos ou não, isso vai partir da avaliação do resultado terapêutico dessa intervenção. Então, a gente precisa deste dado também. Acho que a gente precisa evoluir mais sobre a avaliação de desempenho, e é mais isso, na minha opinião, do que auditoria. Uhum. Mas também, né, nós precisamos ter com esse, no caso nosso, que é a rede, que é o grande volume, uma relação muito transparente com esses prestadores de serviço, para que a gente não tenha problemas. E eu posso citar alguns problemas que a gente vai identificando ao longo do tempo. Então, você vê, por exemplo, que tem crianças que está programado uma quantidade de idas à clínica no mês e, de repente, não cumpre todo o programa. Por que ela não cumpre? Aí a gente acha, às vezes, que o problema é da qualidade. Aí nós identificamos agora, nos nossos últimos estudos no ano passado, que um grupo de mães não consegue ir, e essa falta é depois do dia 20. Recurso para a pessoa poder se deslocar, né? Não é fácil deslocar dentro do nosso processo de locomoção nas nossas cidades, com uma criança nessa condição, né? As pessoas se assustam, a criança, né, reage. Então, assim, também tem essa questão. Então, nós precisamos de dados, nós precisamos de interoperabilidade entre a parte clínica e a parte executante. Esse é um ponto. O outro, eu acho que as famílias também aprender com a outra, né? Metodologicamente, nós não estamos fazendo isso aqui ainda, nós não temos condição hoje, no nosso modus operandi na Unimed disso, mas a gente vê que é muito saudável a troca de informação entre as famílias do aprendizado. Tem pessoa que pode contar a sua experiência para outra, né? E quando você, às vezes, está com um grupo de mães conversando sobre isso, você vê que aquela que já tem mais tempo
tem um jeito diferente de ver de quem está começando a vivenciar o problema. Então, acho também que isso não é só o dado, é a interoperabilidade e a capacidade de conversa. Hoje, na internet, tem uma família que publica, já é um jovem adolescente, na adolescência já caminhando para a fase adulta, em que eles publicam todas as atividades do menino. É importante entender isso, né? Compreender isso, ver que tem possibilidade, que isso não é uma guerra, que é duro, é difícil, mas tem como cuidar, né, da evolução dessa criança e da socialização dessa família. Eu vejo em relação à padronização da rede prestadora, né? Eu vou falar até a rede prestadora porque a gente também não tem serviço próprio, não somos assim, mas é importante ter critério, né? E o critério tem que estar claro. E uma das coisas importantes é isso que a gente conversou bastante aqui. Até onde essa criança vai conseguir se desenvolver? Até o que se espera? Vai ser feita a terapia, tem todo esse aparato, mas ela vai chegar até um determinado ponto, né? E depois dali vai precisar, a família vai se organizando e simultaneamente vai acontecendo esse desempenho com a família também. E aí a tecnologia pode ajudar muito, porque já existem ferramentas para a educação, de como lidar no dia a dia, porque ela tem uma rotina, ela precisa de uma rotina, e essa rotina não vai acontecer na clínica, né? Vai acontecer também dentro de casa. Então, isso é muito importante, a gente entender a expectativa, o desenvolvimento dela de acordo com a complexidade daquilo que está sendo ofertado. Uma iniciativa também que a gente fez aqui para esse ano é incluir uma profissional que está especializada nisso já há muito tempo, doutorado, no núcleo de avaliação de tecnologia em saúde, porque a gente precisa de estudo também, né? O doutor falou muito de dados, a gente precisa de dados, eu preciso conhecer o nosso público. Já faz bastante tempo que nós temos muitas crianças com muito tempo de terapia. É bom ou não é bom? 20 horas é diferente de 40? É melhor 40 do que... E precisa estudar, precisa ter gente fazendo essa pesquisa, até porque a gente está muito carente, nós estamos carentes de evidências científicas nesse mar. É um terreno ainda muito incerto para nós, né? Então, é uma iniciativa que começou esse ano, eles já estão fazendo alguns trabalhos, já fizeram um parecer muito interessante sobre avaliação neuropsicológica, em que momento cabe, em que momento não é necessário, o que ali é ou não é imprescindível para o diagnóstico, para poder acelerar algumas coisas e a gente não ficar preso também a algumas teorias de que precisa ter assim para poder acontecer o tratamento. Então, eu vejo que isso é bem interessante, é importante a gente ter esse material para poder navegar um pouco mais de clareza, né? E a gente tem uma expectativa grande, nós temos uma expectativa grande de que isso vai nos ajudar a também poder demonstrar para as famílias, porque quando nós estamos falando de dados e a transparência pode ajudar, a família tem esse entendimento de que não e que esse recurso é para aquela finalidade, para aquele desenvolvimento e poder fazer com que a sociedade também se movimente, porque isso é uma incerteza, né? Eu não sei como é que o SUS está fazendo o atendimento das crianças, isso também é uma incerteza, porque essas crianças vão se conectar, em algum momento é a sociedade que precisa se mobilizar. O Dr. Sérgio falou muito sobre isso, e é exatamente assim, como é que nós vamos nos preparar. O ano passado, num workshop que teve aqui no Sul, teve um palestrante autista, foi muito interessante a fala dele, já um adulto, foi sensacional, todo mundo se viu um pouco naquela situação, quer dizer, como é que eu posso ter um colega, essas pessoas vão ser inseridas no mercado de trabalho, muitas delas vão passar por essa fase, como é que o ambiente de trabalho vai estar preparado para recebê-las, né? Então, é importante que a gente comece fazendo mais pesquisa, tendo um pouco mais de trabalho, investindo mais tempo nessa educação, não só da família, na educação do entorno, para que a gente consiga fazer um trabalho mais adequado. Me permite fazer um comentário também sobre estrutura, que eu acho que é importante. Assim, a estrutura da clínica é fundamental, né? Então, assim, nós temos aqui no nosso roteiro o que são os requisitos básicos que nós precisamos ter. Com essa mudança no padrão de oferta de profissionais e a gente tendo que expandir a quantidade de clínicas para dar conta desta demanda, em algum momento nós começamos a observar que estava crescendo nessa população, não sei se vocês observaram, atendimento de fisioterapia fora, porque na nossa documentação da clínica não tinha fisioterapia.
Aí nós fomos conversar com alguns familiares que tinham buscado, a família buscou antes da gente a solução, e eles estavam indo em substituição à TO. Então, o que é que nós fizemos? Colocamos na clínica, entendeu? Que o fisioterapeuta entra também para executar algumas atividades na falta do profissional, porque essa descrição da clínica, do ambiente da clínica, de como que a clínica tem estruturalmente, né? Se ela tem capacidade ou não, inclusive, de conexão para nos fornecer dados de forma online durante todo esse período. Tudo isso é importante, eu queria chamar a atenção desse ponto também, que assim, precisa de requisito básico para atender essas crianças, né? E essas clínicas precisam disso, porque senão você começa a ter criança também, não sei se vocês observaram isso, mas uma clínica, às vezes, que quando perde determinado profissional por um tempo, essa criança começa a completar o tratamento em outra clínica. Sim, exato. Aí a gente volta para a estrutura de sessão, que não é a melhor forma da gente discutir esse assunto. E tem uma questão que não a semana passada nós conversamos um pouco sobre isso, que não está sendo muito falado, e em algum momento isso vai precisar ir, né, na discussão, que é o esgotamento dos profissionais que atendem essas crianças. Porque temos poucos profissionais, com uma demanda muito alta, com horas de terapia imensa, né? E, assim, exige uma dedicação muito grande. Existem crianças com grau de complexidade maior, que têm que tomar todo um cuidado, elas são mais agressivas, isso em algum momento acaba interferindo ali no momento da terapia, né, não vou falar sessão, né, da terapia, mas não se fala sobre esse acompanhamento. O estresse dos profissionais. Então, isso eu acho que é extremamente importante. São profissionais que normalmente eles não são contratados CLT, então eles não têm essa garantia de insalubridade, etc. Tem que ter um olhar para esse público, porque além de nós termos já uma população pequena, profissionais escassos, eles ainda podem adoecer com mais velocidade do que os demais. Então, isso não está sendo discutido, né? Então, eu acho que precisa também ter uma situação, porque as clínicas, querendo ou não, e a gente não tem como fugir disso, tem clínicas que estão, como o doutor acabou de falar, sendo criadas por conta da demanda. Há pouco tempo atrás, aqui em Curitiba, saiu um anúncio assim: monto clínica para terapias especiais, procuro profissionais para sócio e investidor, faturamento mensal, R$500 mil. Tem uma Saiu questão... esse anúncio. Pessoal, desculpa, só uma coisa, tem uma questão também ruim que se você procurar na área, nas grandes cidades, você tem anúncio de escritório de advocacia, entra com liminar. Exato. Que foi abordado aqui no começo por vocês. Sim. Não tem só monto, mas também tem o entro com liminar. Legal esse ponto, né? Porque o Lucas Iria fez essa pergunta, né? Por parte das clínicas temos práticas de fraude e abuso, a gente acabou tocando aqui um pouquinho nesse tema, mas eu vou fazer o seguinte: a nossa audiência está pegando fogo aqui, trazendo elogio, trazendo pergunta. Então, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou liberar uma pergunta para a nossa audiência responder, que é: diante do aumento de custos de saúde para pacientes TEA, quais medidas você considera mais importante? E enquanto isso, enquanto todo mundo responde, a gente vai vendo aqui as respostas ao vivo, eu vou fazer uma pergunta que veio da Tainá Alcione dos Reis Valério. Tainá, depois se você puder também contar um pouco mais sobre você, daí aqui no chat a gente fala, dá o destaque. Que ela fala assim: quando comentaram sobre informação compartilhada ou troca de informações entre famílias, pensar em algum programa ou método específico? Qual a sugestão? E Tainá, eu vou aproveitar essa sua fala para ser a primeira pessoa a comentar sobre esse tema. Quando a Nilo começou, a gente estava muito focado no cuidado do idoso, né? E quando a gente fala do cuidado do idoso em diferentes etapas, né, desde um idoso que está no começo do processo de fragilização até um paliativo, tem muitos paralelos com o que a gente está falando aqui, né? Do papel da família, da comunicação, da importância dos protocolos, de um abuso, às vezes, de prestadores que usam de uma fragilidade, né, emocional, de uma necessidade de você delegar esse cuidado para alguém, para dividir o peso de dentro de casa, e transformam isso num serviço, né, que não é exatamente aquela terapia. Um aprendizado que a gente teve na prática, que eu acho que cabe aqui,
em relação ao ponto de dados, né, e de comunicação que o Sérgio trouxe também, e outros pontos, né, Ariane, Fernanda, é que, às vezes, as clínicas elas têm dificuldade de passar informações que são úteis para eu conseguir fazer esse acompanhamento longitudinal, mas as famílias são super engajadas. Na verdade, elas estão buscando alguém para contar. Fala, olha, me dá um espaço para eu subir essa informação, para eu te mandar um exame, para eu responder um questionário. Me passa conteúdo, pode ser via WhatsApp, pode ser via vídeo, pode ser via link, eu vou consumir, né? A minha necessidade é máxima aqui. Então, assim, às vezes a gente tenta fazer, né, esse engajamento direto com o prestador, mas esquece que ali do lado tem um canal direto que pode ser estabelecido, que está ávido, tanto para compartilhar quanto para consumir. E aí, nesse caso, eu acredito que as ferramentas podem ajudar muito. Vou voltar à pergunta da Tainá para a nossa equipe aqui de especialistas. Eu concordo, Isa. Eu acho que, assim, a gente tem N maneiras, né, de conversar com as famílias. Eu acho que nós três aqui, né, fazemos parte da operadora de plano de saúde, então, embora a gente realmente tenha que contar com uma rede credenciada, tem algumas coisas que a gente tem que trazer para dentro de casa, até para a gente poder fazer a gestão, né, da saúde desse paciente, mas essas ferramentas de navegação são muito importantes, porque aí a gente consegue visualizar o caminho do paciente, a trilha, a historicidade desse paciente, né? Então, assim, a gente vai precisar fazer ferramentas para desenvolver os pais, então, fazer treinamentos, né? Fazer esses engajamentos através de, como você falou, um questionário, um chat, uma enquete, né? A gente ter momentos de desenvolvimento, então a gente aproveita a sala de espera, né, da terapia para poder levar algum tema, desenvolver alguma coisa com as mães. Nas últimas clínicas que a gente construiu, a gente já procurou fazer uma sala de espera para a gente poder ter esse momento aí com os pais, mas eu acho que, além de todos esses momentos ali de troca e de café com os pais e momentos de encontro trimestrais, parará, a existência de uma ferramenta onde a gente possa fazer a navegação desse paciente, onde a gente possa fazer o acompanhamento desse paciente, é um paciente que ele, como o doutor Sérgio até falou no início, ele pode ter síndromes somadas, ele pode ter outras comorbidades, outras condições, então ele vai precisar fazer exames, usar medicamentos, né? Então a gente vai precisar fazer essa navegação desse paciente, que eu acho que é uma coisa pouco falada. A gente, quando pensa em navegação, a gente pensa no idoso, no hipertenso, no diabético, e acho que a gente vai ter que visualizar qual vai ser a maneira da navegação que vai servir para esse paciente. Lembrando que ele é criança, então a gente está falando com pais que muitas vezes estão, né, tendo que lidar com as coisas do dia a dia, com o trabalho, não é uma criança cujo custo, né, vai ser fácil de se lidar, muitas vezes traz esse peso para a família, demanda muitas horas, então às vezes você tem que reduzir horas no trabalho para poder contar com a criança, então a gente vai ter que pensar na forma que a gente vai fazer a navegação desse paciente, mas eu acho que isso é fundamental. Eu vou começar por um ponto em que o estágio de evolução de cada comunidade, de cada cidade, de cada operadora, de cada ambiente, ele é bastante distinto. E eu vou insistir, porque eu volto ao ponto inicial do debate. Hoje, a nossa principal dor é conseguir lugar para atender. Essa é uma dor fundamental. E do outro lado ali, né, que a gente falou bem das famílias, tem um prestador de serviço, no nosso caso. Né? No nosso caso aqui, em particular, que a maior parte é contratada. Esse prestador tem que ter sustentabilidade no negócio dele. Ele tem que conseguir reter profissional. E a gente tem que convencê-lo de sair do modelo de fee for service. Eu já estou aproveitando o quiz que rodou aqui e vou completar com a sua resposta. O modelo de fee for service não vai resolver o nosso problema. Ele tem que topar fazer com você um modelo de remuneração diferente, entendeu? Que busque o conjunto do resultado e do tratamento, conforme a necessidade de cada paciente. Então, é um acordo, é uma parceria, que os dois lados vão ter que sentar para resolver o problema. Constituído isso, na minha opinião, por isso que eu falei que eu comecei a falar do nível do estágio de cada um, quem já estiver nessa fase, eu acho que a próxima etapa é a digitalização do percurso, né? Porque senão a dor do atendimento
não vai deixar ninguém pensar em desenvolvimento, porque é todo dia. Eu conheço alguns colegas hoje nos eventos que estão realmente passando por apertos, e o valor que eles estão gastando é para eliminar, né? Porque o processo terapêutico é mais caro do que um tratamento de câncer com imunobiológico, não. É porque, como entra a liminar e a forma como obriga o pagamento, fica muito caro e muito dispendioso. Então, o que eu acho que é importante a gente fazer, numa etapa seguinte, desenvolver tecnologicamente esse percurso. E aí é uma interação, neste momento, de 3 etapas, que eu ainda não estou vendo a educação, né? Que alguém acho que falou aqui, quais são quem tem que estar envolvido nisso, a educação entrar para dentro de uma, vamos dizer, de uma ferramenta tecnológica a qual você está interessado no desenvolvimento. A gente nunca estabeleceu essa lógica na nossa sociedade. E nós vamos ter que trazer educação, vamos ter que trazer, falar escola, para dentro da ferramenta. Então, acho que ter uma ferramenta em que a família, o prestador, a operadora consiga ficar tranquila com o que ela está pagando, está adequado, que está entregando resultado, que está em condições que não tenha fraude, né? E que a qualidade está sendo prestada para ela não ser acionada por causa desta qualidade, né? E que a escola também entre em algum momento fornecendo dados de desenvolvimento. Aí, quando terminar, diminuir o processo que chama terapêutico clínico e for para o processo de socialização, que isso permita que as pessoas possam avançar nisso, para a gente não pensar numa coisa só do ponto de vista de saúde, né? Eu quero dizer sobre isso. Para nós, hoje, a dor, eu acho que é ter clínicas viáveis, com profissionais para atender, que entreguem resultado, que não trabalhem por fee for service e que sejam capazes de compreender, né, que o que nós queremos para ficar tranquilos com o atendimento é que nos mostre o resultado do que está fazendo. Porque tem crianças, sim, que ficam por um tempo no qual a responsabilidade já teria que estar migrando para outro nível de interação, que é o da família, é o da sociedade, é o da escola. O profissional fica como suporte. Porque alguém falou de cuidado paliativo, é o cuidador que entra. Então, o instrumento do cuidador já está aparecendo para os meninos que estão entrando na adolescência, porque ele precisa de um cuidador para estar acompanhando. Mas isso é lá na frente. Isso é lá na frente no modelo. Eu vou trazer uma questão bem rapidinho aqui em relação até mesmo a parte mais regulatória. Eu espero que a ANS reconheça, inclusive, uma linha de cuidado para terapias especiais e que isso faça parte da Promoprev. Quer dizer, vai ter uma discussão agora, semana que vem, sobre subsídios para linhas de cuidado, e eu acho que isso é fundamental. E também, claro que a gente está falando aqui de uma esfera mais abstrata, mas precisa ter esse movimento de algum tipo de equilíbrio aí, especialmente daí falando mais da saúde suplementar, porque a gente tem a obrigatoriedade, a judicialização, então isso acaba impactando mais, de um equilíbrio por conta dessa necessidade de investimento em profissionais. Então, alguma forma de incentivo, alguma situação assim mais voltada para essa questão da gestão de custos mesmo. Então, claro, tudo aqui já foi falado tudo, né? Mas esse ponto eu ainda entendo também que seria importante esse olhar diferenciado. Precisa ter um equilíbrio do custo disso, a ANS reconhecer uma linha de cuidado e, de certa forma, ter um incentivo para que as operadoras criem as linhas de cuidado, incentiva o prestador ali a ter a qualidade e a análise do desfecho, mas a gente tem um tempo para analisar o desfecho e aí começar a negociar modelo por performance, enfim, isso leva um tempo de amadurecimento, que infelizmente operadoras têm ainda esse momento de aprendizado, e o prestador mais ainda, porque precisa de número, precisa de dados, precisa de ferramenta para dizer que desenvolveu, que não desenvolveu, que atingiu aquilo, né? Então, esse é um ponto importante que a ANS precisa se posicionar, precisa ter uma análise mais regulatória e ter um momento e enxergar pontos de incentivo para que as operadoras possam também ter esse respiro e conseguir organizar a sua rede e atender, né, o cliente. Ariane, brilhante esse ponto. Linhas de cuidado digitalizadas, coordenadas, onde a gente consiga ter, né, falando de pilares,
transparência de dados, acompanhamento de resultados e incentivos que façam com que todo o ecossistema, né, esteja orientado a fazer de um jeito diferente, que está conectado com o ponto de sair do fee for service, né, que o Sérgio trouxe. Pessoal, olha que linda essa fala, eu vou trazer aqui da Tainá, que foi a pergunta que a gente respondeu. Ela falou, sou fonoaudióloga de Minas, Ipatinga, mas atualmente moro no Mato Grosso, em Tangará, justamente pela dificuldade da mão de obra na minha área. Estou há quase um mês na Unimed Vale do Sepotuba, como prestadora, mas enquanto mãe tenho um filho com suspeita de TEA. Então, fico tentando pensar em englobar as duas visões para ver como auxiliar as famílias que já atendo auxilio. Tainá, obrigada pela sua contribuição. E para a gente fechar, se vocês toparem, essa conversa tão boa, né? Podia durar mais 1 hora. Vou fazer uma última pergunta da Karine Oliveira Mello. Obrigada pela pergunta, Karine, e eu já vou juntar com a pergunta de finalização, infelizmente, para a gente terminar o papo, que ela fala assim, como seria a construção desse tratamento não baseado em sessões? Alguém já está fazendo? Como acontece a cobrança? E aí eu falo isso junto com a minha pergunta final, que era, né, daqui para frente a gente está no começo dessa jornada de aprendizagem. O que ainda está, né, que a gente precisa resolver para conseguir equilibrar essa equação? E aí deixo para as considerações finais. Bom, eu vou começar porque... Eu já ia dizer, BH está mais evoluído dessa parte. A gente vai aprender agora, aqui. O nosso modelo hoje com as clínicas, nós negociamos com as clínicas a questão inicial lá da estrutura, os profissionais, aí nós estabelecemos que, considerando terapia ocupacional, psicologia, fonoaudiologia, depois fisioterapia, ou seja, os profissionais envolvidos. Então, quantos profissionais teriam que estar envolvidos em cada, vamos chamar, atendimento desta criança, né? O mínimo, estabelecendo que o mínimo seriam 2 profissionais, quais que seriam esses tempos, nós fizemos todo esse acordo com as nossas clínicas. A primeira que fez isso foi porque também foi uma funcionária nossa que parou de trabalhar e em razão do desenvolvimento que ela identificou no filho dela, então ela tinha um conhecimento vasto, ela estudou amplamente isso, e aí a gente fechou o que a gente chama a gente chama aqui de gabaritos, né? Que são, conforme o que a clínica identificar que o paciente precisa, ela tem 4 modelos em que ela pode sacar, que é o pagamento mensal para poder cuidar disso. Então, a gente trabalha, sim, com um modelo não baseado em sessões. Não significa que não chega pedido com 40, com 30, do mesmo jeito que todos nós fazemos, né? Mas no acolhimento a gente encaminha para a clínica nos diz o que é. Então a gente faz desta forma e tem uma pequena margem de performance com relação a isso. Dentro disso a gente usa o NPS, o Net Promoter Score, que a gente avalia os pais, que a gente encaminha, o nosso NPS é feito pela própria Unimed, a gente encaminha e acompanha o resultado da avaliação dos pais daquele atendimento da clínica, né? Então, o nível de satisfação é alto dentro deste modelo. Tem problema? Tem problema o tempo todo, gente. Vai ter problema o tempo todo. Mas a gente conseguiu fazer isso por um tempo. Isso já dura uma fase, agora nós estamos na segunda fase, que seria a evolução deste modelo, considerando o aprendizado que nós temos. Porque o que nos surpreendeu muito? 55% dos nossos clientes com diagnóstico têm mais de 5 anos. Isso não é porque está há muito tempo, não, isso é porque o diagnóstico está tardio. Então, assim, está começando a chegar a criança um pouco mais jovem, que aí pode ter que ter uma evolução nesse sistema. Então, respondendo rapidamente, é dessa forma que nós fazemos esse modelo novo, não baseado em sessões. Bom, aqui na Federação a gente tem um escritório de valor em saúde que apoia algumas iniciativas, mas ainda está ainda em desenvolvimento, meio embrionário, para buscar realmente um pagamento mais atrelado a valor e, enfim, não ainda tão refinado como o BH. A gente vem estruturando aqui um modelo de centralização da supervisão em terapias especiais, porque as singulares têm essa dificuldade e aí fica uma disparidade de valores também daqueles
aqueles profissionais que estão ali nos arredores, no interior. Então, a gente está tentando centralizar aqui para que padronize o atendimento, para que a gente consiga também atendê-las, justamente aquelas que têm mais dificuldade. Isso vai nos ajudar bastante. O desenvolvimento de profissionais, que nós já comentamos aqui, né? Mas eu entendo que é fundamental o treinamento parental, sabe? Isso é muito importante, precisa ter, porque quanto mais informações, quanto mais alinhamentos com as famílias, isso vai ficando um pouco mais claro, todo mundo vai se ajudando e, né, as famílias vão trocar as informações, elas vão se sentir mais seguras também, porque nós falamos bastante sobre isso aqui, a insegurança que gera, prestar mais atenção na questão da evidência. Hoje a gente tem casos que a professora manda um bilhetinho na agenda para a mãe falando assim, olha, acho melhor você levar no neuro porque ele tem sinais de autismo. Isso é muito complexo, porque a escola, obviamente, tem ali algumas situações em que ela percebe, mas a mãe, quando se depara com uma situação como essa, qualquer um de nós faria isso, vai sair. Neuropediatra também não é tão simples assim de conseguir o acesso. Então, eu acho que esses são ações coordenadas. Fica difícil a gente dizer o que você começa primeiro. A gente precisa ter ações coordenadas, porque aí fica mais claro e as coisas vão se equalizando, né? Porque a gente precisa dar uma equilibrada nessa situação toda que está ocasionando o tratamento e esse desequilíbrio de demanda, oferta e custo e etc. A gente aqui também ainda está muito tímido nessas novas formas de remuneração, né? Tem alguns prestadores que a gente está começando conversas para negociar essas outras formas, incluindo aí treinamento parental, ferramentas, uso de aplicativos e outras coisas. Então, e aí pensando em novas modalidades de tratamento, tratamentos em grupos, tratamentos de socialização, né? Outras modalidades dessa, mas pagamento por performance lá em Fortaleza, no geral, e aí não só para a questão de terapia, ainda está engatinhando, né? Então, realmente, mas a gente entende que realmente assim, é o futuro, né? A gente precisa falar diferente para poder ter resultado diferente, né? Perfeito, e é um pouco do que você falou também, né, Fernanda, em outros momentos a gente falou, acho que cada contexto, né, cada cidade está num nível de maturidade diferente em relação a processo, a prestadores, a estrutura organizacional, governança, então a gente tem que, né, respeitar, entender, eu acho que dá sempre esse passo à frente dada a nossa realidade. Pessoal, infelizmente a gente vai ter que encerrar a nossa conversa. Eu nunca ia imaginar que numa conversa, né, num momento tão difícil, com 3 gestores que estão tendo que fazer ali o acompanhamento de contas, de entender como lidar, né, com essa novidade, com essa nova onda, o olho do furacão. As palavras finais que ficam comigo aqui desse papo são acolhimento, transparência para a criação de confiança e cuidado e autonomia, né? Obrigada pela palavra, pela conversa humana, pela conversa conectante que a gente teve, né? Onde a gente também trouxe aqui as nossas vulnerabilidades de estar aprendendo, construindo isso. E obrigada às mais de 100 pessoas, né? A gente teve aí um pico de 150 pessoas, mas 100 pessoas estão aqui até agora, ouvindo, participando, compartilhando. Peço desculpas para que eu não consegui fazer a pergunta aqui ao vivo, mas a gente vai mandar para os nossos painelistas. Eu tenho certeza que isso é só o começo de uma conversa que a gente continua depois, né, em outros canais. Muito obrigada, Sérgio, Ariane, Fernanda. Um prazer aprender com vocês. Foi um prazer estar com todas vocês aqui hoje. Muito obrigado. Prazer, muito obrigada, foi uma honra. Obrigada. Obrigada, gente. Passou assim. Tchau, tchau. Tchau.